Vamos dar continuidade à nossa matéria, estamos tratando de maneira panorâmica, sempre deixar claro isso, não estou esgotando o assunto, é impossível esgotar assunto em 3 vídeos, que é a minha proposta nesse momento, 3 vídeos de 15 minutos, 45 minutos, de esgotar um assunto profundo como angelologia, é impossível, mas vamos dar continuidade. E que bom que você está por aí. Você pode comentar à vontade no vídeo aí, se desejar, quiser compartilhar com outras pessoas, você que está há bastante tempo já se aprofundando nas matérias que eu tenho apresentado aqui, de maneira muito simples, tá? De maneira muito laconizada, mas eu peço que você faça isso, comente, compartilhe e deixe as suas impressões no vídeo, que vai ser muito importante para nós, tá certo? A natureza dos anjos, ainda falando sobre angelologia, qual é a natureza deles? Primeiro, Hebreus capítulo 1, versículo 14. A natureza, eles são seres espirituais, tá certo? A Bíblia vai atestar, não são eles espíritos ministradores que ministram em favor daqueles que são, digamos assim, herdeiros da salvação. Hebreus vai tratar disso. Então, a natureza deles, eles são seres espirituais. Nós vemos em várias situações do Antigo Testamento, situação de Abraão, situação de Ló, que eles se materializaram, ou seja, se tornaram assim tangíveis, de carne e osso. Então, pessoas do Antigo Testamento, eles viram anjos, só que não viram anjos na forma com que a gente pensa que é anjo, ali nesse momento em que eles se materializam. Eles viram anjos como seres humanos, como homens, tá? Como varões, digamos assim. Não são aqueles anjos, por exemplo, que aparecem em Isaías capítulo 6, com aquela figura extraordinária, aquela figura surreal que é anjo, por exemplo, que aparecem ali portadores de 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo o pé e 2 voando, e declarando ali um hino de doxologia ao ser divino, que é Deus que está sentado no trono. Não é daquela maneira que os anjos se materializam, evidentemente que não. Ninguém aqui no planeta Terra viu um anjo de 6 asas. E até lembrando um fato interessante aqui, tá? Para vocês deixar bem claro. Esse planeta já foi visitado por anjos. Anjos já estiveram aqui nesse planeta. Esse planeta já foi visitado pelo anjo Gabriel, tá certo? Ele já esteve aqui nesse planeta. O anjo Miguel também já esteve aqui, tá certo? Arcanjos estiveram aqui. Agora, da classe hierárquica dos anjos que eu citei aqui, algumas delas, uma classe chamada serafim, tá? Nunca esteve no planeta Terra, nunca esteve. Você vai ver o aparecimento de serafins lá no Apocalipse, e no Antigo Testamento a ideia de serafins aparece no capítulo 6 do profeta Isaías. Nós observamos que essas criaturas, vou chamar de criatura de fato, porque são criaturas, Deus criou, nenhum anjo nasceu ou foi gerado de maneira autônoma. Ah, teve um primeiro anjo que gerou os outros. Não, é criação de Deus. Então, portanto, são criaturas. Nada mais do que criaturas. Ah, eu quero ver um anjo, não sei o que lá, quer ver anjo para quê? Se são criaturas, eles não têm a mesma autonomia que Deus tem. Eles não têm o poder de criar que Deus tem. Anjo não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente. Não é, evidentemente que não. Eles são criaturas. E essas criaturas, chamadas serafins, capítulo 6 do profeta Isaías, em essência, eles foram criados apenas como portadores de hinos de louvor a Deus. Eles foram criados apenas para, tendo como ofício e atividade nos céus, a postura de adoração. A palavra serafim, eu acho interessante, termo hebraico sarraf, quer dizer o quê? Portadores de fogo. Portadores de fogo. Por quê? Eles estão ali diante do trono expressando a santidade de Deus. Ah, Deus precisa dizer que Ele é santo? Não, não é que precisa dizer que Deus é santo. Você tem que cultuar a Deus justamente porque Ele é santo. E como o céu, além de ser um local, digamos assim, de conhecimento, céu é local de conhecimento, tá? Mas céu também, gente, é local de adoração. E nós entendemos através de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1, veja bem que os documentos bíblicos nesse sentido são fartos. Nós temos um farto documento para atestar isso.
Nós entendemos que o céu, sim, é um local de adoração. E essa adoração, Deus, ele passou, digamos assim, em essência, para essa classe angélica que nós chamamos de serafins. Os únicos seres da Bíblia que nós vemos que são portadores de 6 asas. E quem sabe, ainda vai dar um pouquinho de tempo aqui, mais à frente eu comento porque as 6 asas. Se eu não comentar, fica para você pesquisar, fica aí uma postura de desafio para você pesquisar, porque 6 asas. Então, portanto, a natureza dos anjos, eles são seres espirituais. Segundo, eles não se reproduzem segundo a sua espécie. Se você ler Marcos capítulo 12, versículo 25, nas escrituras os anjos são designados com o gênero masculino, sempre. Gênesis 18, verso 1 e 2, Zacarias 5 e 9. Quanto a uma possível exceção, tem uma breve exceção, desculpe, em Zacarias 5 e 9, mas em forma geral, a designação dos anjos é sempre no gênero masculino, mas deixando claro, segundo Marcos, capítulo 12, verso de número 25, eles não se reproduzem segundo a sua espécie, tá certo? Você nunca vai ter a ideia, até desculpe a brincadeira aqui, de ver um anjo grávido, tá certo? Ah, mas não é um anjo grávido, é uma anja grávida. Não existe a expressão anja, tá aqui uma anja. Ah, lá no céu tem uma anja. Não tem. Sempre são apresentados no gênero masculino, e a Bíblia é enfática nesse sentido. Não se reproduzem segundo a sua espécie, tá certo? Terceiro, os anjos também, eles não morrem, sabia disso? Eles são eternos. Lucas capítulo 20, verso 36, deixa claro que está embutido na natureza dos anjos a eternidade também. Eles, vou matar esse anjo aqui. Como que eu vou matar esse anjo? Eu vou enfiar uma espada nele e vou matá-lo. Eu vou queimá-lo, eu vou decapitá-lo. Não tem essa possibilidade. Então, anjo, eles são eternos, eles não morrem também, tá certo? Quarto, são seres distintos dos seres humanos, evidente, tá? Salmo 8, versículo 4, versículo 5, eles são distintos dos seres humanos. Então, um ser humano não é parecido com um anjo, claro que não. Anjos são espíritos, anjos são mais fortes, anjos são poderosos, anjos são velozes, anjos podem voar, anjos estão na presença de Deus. Literalmente falando, o ser humano é limitado. O ser humano é limitado pela lei da física, por exemplo, tá? Os anjos, me parece que eles não são limitados à lei da física, evidentemente que não. Se entrar nesse pressuposto, a gente entende, claro, evidente, que anjo e ser humano são criaturas totalmente diferentes, tá? Claro que nós temos as nossas vantagens e as nossas desvantagens. Anjo também, sabia? Tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Vou te dar só um exemplo aqui de uma vantagem nossa. A morte na cruz não foi por causa de anjo nenhum, tá? Anjo nenhum precisa ser resgatado. Não tem anjo, por exemplo, a fazer um culto. Eu quero saber quantos anjos aqui querem aceitar a Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Ô anjo, você quer receber Jesus como seu Salvador? Não, esse convite não existe para anjo, tá, gente? Porque a morte na cruz, ela foi essencialmente numa reconciliação entre Deus e o homem, tá? Não foi entre Deus e os anjos, tá certo? Então não tem um ato, digamos assim, vicário, um ato que Deus pudesse fazer, seja a morte de Jesus, que é o nosso caso e tal, que pudesse reconciliar os anjos que se insurgiram contra ele. Vou te dar um exemplo, tá? Não, agora o Satanás vai aceitar Jesus e vai ficar tudo certo, tá tudo resolvido a questão. Não, essa possibilidade, ela é nula. Essa possibilidade, ela não existe. Outra vantagem nossa, nós somos portadores da pregação do Evangelho. Anjos não são portadores da pregação do Evangelho. O Paulo chega a dizer até o seguinte, queridos, que se por acaso ele mesmo, falando dele, e se um anjo descesse dos céus e pregasse um outro evangelho daquele que Paulo estava pregando, era para que nós o considerássemos reprovado, anátema. Então tem gente na igreja, não sei se você já observou isso, eu vi um anjo, por isso, o anjo isso, o anjo aquilo, meu Deus, tá cheio de anjo aqui hoje. Me parece que ele se emociona mais com a presença de anjos do que com a presença de Deus, né?
Me parece que é mais, digamos assim, alvissareiro para ele, é mais emocional para ele, é mais surreal para ele se um anjo tivesse ali. Meu Deus do céu, isso é um absurdo, gente. Anjo é criatura. Nós adoramos o Criador. Aprendamos com Moisés. Teve uma certa ocasião que Moisés, ele teve a informação, digamos, de que numa certa oportunidade Deus não iria ter com ele, nem subiria com ele para um local, de um local a outro. Moisés deixou claro para Deus, que isso seja lição para nós. Senhor, não nos faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Para que você quer criatura se você tem contato com o Criador? Vocês estão me entendendo? Então os anjos têm essas desvantagens. Desvantagem em que sentido? Eles são seres que não foram alcançados pela morte vicária de Cristo. Eles não podem ser portadores do Evangelho. Agora, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, deixa claro que anjo tem muito poder. Tem muito poder que eu não tenho. Evidente, lógico. Poder que eu não tenho. E eu não estou aqui para competir com anjo. Na realidade, nós estamos aqui para competir com ninguém. Nesse pressuposto, tá? Anjo tem a sua função, ministra em favor daqueles que são herdeiros da salvação. Eles terão um papel, até se você observar bem nitidamente e, digamos assim, com muito cuidado o Apocalipse, nos dias finais, anjos terão papéis essenciais, extraordinários. Apocalipse 12 fala isso. Apocalipse 8, a gente vê anjo tocando trombeta, a gente vê, por exemplo, anjos executando juízos na terra. Nós vamos ver guerras, espero que a gente não veja, né? Só força de expressão. Uma guerra titânica, angélica, extraordinária nos céus. Apocalipse capítulo 12. Miguel e seus anjos, observa, um anjo chamado Miguel com os seus anjos, vai lutar com o dragão e os seus anjos. Então vai ter uma guerra extraordinária, titânica, estilo Vingadores, desculpe a expressão aí, desculpe a brincadeira, nos céus em Apocalipse capítulo 12. Mas isso, gente, é um campo que a gente não tem que perder o nosso tempo. Ah, mas como que vai ser? Eu quero ver, eu quero assistir. Que armas vão lutar? Gente, isso pouco nos interessa. Está no campo da pesquisa, no campo do estudo, evidentemente que a gente pode estudar, pode pesquisar, mas não te levar ao ponto de querer ser uma espécie de pessoas que vai ficar na plateia vendo essa guerra acontecer. Isso até é uma criancice de muita gente até. Outro ponto, qual é o número dos anjos, gente? Quantos anjos existem? Tá? Eu vou te contar o número dos anjos agora. Olha que informação exclusiva que eu vou te dar. Tá? Então tá bom, lá vai a informação. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Está lá a resposta. Tá? Eles são incontáveis. Incontáveis. Tá? O número de anjos, se alguém perguntar, quantos anjos Deus tem? Quantos anjos tem no céu? Eu queria saber quantos anjos Deus tem. Né? Daqui a pouco você vai querer também saber o sexo dos anjos, né? Então é um campo de informação, gente, que não nos acrescenta absolutamente nada. Outro detalhe, a Bíblia não está aqui para matar a tua curiosidade. Tá? Eu tenho uma curiosidade, eu vou na Bíblia que ela vai... Não, a Bíblia está aqui para te edificar. A Bíblia está aqui para que você tenha fé. A Bíblia está aqui para que você creia mais em Deus, creia mais naquilo que Deus fez. A Bíblia é a palavra que está aqui para te consolar, para estar no teu coração, para estar na tua vida, para que você a estude, não para matar a sua curiosidade, por exemplo. Eu estou tão curioso, então não quero mais saber da Bíblia, porque ela não matou minha curiosidade. Querido, aumente a tua fé, que as tuas curiosidades serão sanadas, tá certo? E curiosidades que sejam, digamos, edificantes e que sejam respostas que Deus queira te dar. Mas, lembrando do número de anjos, Hebreus capítulo 12, verso 22, só frisando para os amados, eles são incontáveis. Não tem como nós definirmos e decifrarmos qual é o número de anjos que Deus tem lá no céu. Quantos anjos estão arrodeando o trono agora no mundo espiritual, né? Mundo invisível, mundo espiritual, mundo invisível, evidentemente que existe, né, gente? Tem um mundo visível, um mundo invisível, claro que são o quê? Milhões e milhões, milhares de milhares, vai tudo no campo assim da nossa elucubração, mas o escritor aos Hebreus deixa claro que eles são incontáveis, não tem como mensurar, não tem como contar quantos anjos Deus criou. É um número
incontável. Então, a galera, desculpe, a galera que está do lado de Deus é bem maior do que a galera que está do lado do mal, visto que os anjos são incontáveis.